Vamos estar lendo aqui Êxodo capítulo 19. Êxodo, este capítulo 19, que vai do 19 até o 24, é uma ação só, mas nós vamos ficar com o capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falará aos filhos de Israel. Podeis sentar, meus irmãos. Chamados para ser santos, ou chamados para a santidade. Meus queridos irmãos, esse texto bíblico que fizemos leitura é um texto bastante interessante, porque o livro do Êxodo vem relatar a saída do povo de Israel ali do Egito. Os irmãos se lembram que Jacó desceu para o Egito com os seus filhos e as famílias dos seus filhos, no tempo em que José estava governando o Egito, debaixo da autoridade de Faraó. E ali os filhos de Jacó se multiplicou. Eles chegaram com 70, 75 pessoas, e eles se tornaram uma grande multidão. Tanto é que o livro de Números, no primeiro censo, só de homens que tinham capacidade para sair à guerra, foram censados 603 mil homens. 603.550 no primeiro censo. Já no segundo censo, no final do livro de Números, foram 601 mil. Então, se temos 600 mil homens capazes de sair para a guerra, aí você agrega anciãos, você agrega mulheres, você agrega crianças, e nós temos uma multidão formidável. Alguns chegam a afirmar que havia, na saída do povo de Israel do Egito, aproximadamente 5 milhões de pessoas. Então você imagina a quantidade de pessoas que eram. E estas pessoas, através de Jacó, chegaram com 70 ali no Egito. E ali no Egito eles cresceram, se multiplicaram. E a Bíblia disse em Êxodo, no segundo capítulo: E subiu ao trono do Egito um faraó que não conhecia José. Alguns dizem que os faraós da época de José eram os equisos, que eram vocados para a vida pastoril, e eles conseguiram derrubar a dinastia faraônica que vinha dominando há muitos anos, e houve então na época de José uma lacuna de anos em que esses equisos, que eram brandos e que não eram tão aferrados como os faraós pujantes antes deles, aceitaram até que José fosse um dos governadores.
Agora, quando a Bíblia disse que subiu ao trono um faraó que não conhecia José, parece que os faraós das dinastias passadas reassumiram o poder no Egito e então desconheciam completamente essa lacuna histórica em que José foi inserido na época dos Iquisos. E então estes que subiram ao trono, não conhecendo José, a história de José, eles começaram a afligir o povo de Israel que ali estava. Então, de uma vida que vinha tranquila, próspera e abençoadoras na terra egípcia, mudou o faraó, mudou tudo. E eles agora estão passando por momentos difíceis. E eles clamam por um libertador, e Deus levanta Moisés, e Moisés, ainda que fora criado na corte egípcia, ele, por cometer um assassinato, ele teve que fugir do Egito, e lá no Monte Horebe ele encontra com o Senhor naquela sarça, Deus o comissiona e ele retorna para o Egito, e lá no Egito ele começa a fazer alguns milagres, alguns prodígios, a mando de Deus. E aqueles prodígios, Deus está utilizando a natureza para arrasar o Egito. Mas o faraó que estava no trono se julgava ser o Horus vivo, né? Ou Deus vivo, ou Deus encarnado, e achou que Deus não existia, o Deus dos hebreus. Porque como que pode haver um Deus para um povo que está escravizado? Se Deus existe e está com o povo, significa que eles estão prosperando e estão por cima da situação. Já o nosso Deus, ele trabalha diferente daquilo que imaginamos e pensamos. Mas Deus usa o seu poder através de Moisés e arranca o povo do Egito, dando a eles a confirmação da promessa que iriam possuir uma terra que, segundo a propaganda de Moisés, uma terra que manava leite e mel. E para isso foi que eles foram tirados do Egito. E Deus então abre o Mar Vermelho, vocês conhecem a história, eu vou ser sucinto, eles atravessam, há uma festa, já no capítulo de número 16 já tem briga, porque eles querem comer carne, eles querem água, a situação se torna bastante desfavorável ali no deserto. Deus então envia as cordonizes, Deus também começa a mandar o maná, que pela manhã era colhido, e até chegar no capítulo de número 19, que eles chegam no Sinai. O Sinai é uma cadeia de montanhas, e então em um daqueles montes mais saliente do Sinai, Deus então fala com Moisés. E Deus no capítulo 19, ele toma um posicionamento. Ele faz uma promessa dizendo que o povo seria para ele um reino sacerdotal e o povo santo. E no versículo de número 6, e que seria também um povo propriedade dele e um peculiar tesouro dentre todos os povos. Então Deus está dizendo, olha, se vocês serão para mim um reino sacerdotal, vocês serão para mim um povo peculiar, o meu peculiar tesouro, um povo meu, um povo santo. Esta era a posição de Deus para com o povo. Porém, este compromisso de Deus, ele não vem de maneira nenhuma sem uma responsabilidade. Deus jamais dará algo a alguém sem que essa pessoa se responsabilize de cumprir as condições. Se não houver da minha parte o cumprimento das condições, aquilo que ele vai me dar pode ser suspendido. Olha o que ele disse no versículo de número 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto. Estas são as condicionais de Deus para o povo. Ouvir a voz de Deus e guardar os mandamentos. Estas eram as condicionais. Se eles cumprissem essas condicionais, então no mesmo versículo Deus disse,
então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, se eles fizessem isto, Deus faria isto. Se eles fizessem isso, Deus faria isto. Olha só outra promessa extraordinária de Deus no capítulo 23, do mesmo livro de Êxodo, no versículo 22. E é também uma promessa condicional. As promessas de Deus, as demandas de Deus, elas são sempre condicionais. Versículo 22. Mas se diligentemente ouvirdes a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, olha a promessa, então serei inimigo dos teus inimigos e adversários dos teus adversários. Então essas condicionais de Deus é uma realidade tanto para Israel, como prosseguimento à igreja. Tudo que a igreja recebe é grátis, mas para que isto possa ser concretizado em mim e em você, precisamos obedecer às condicionais que são colocadas, são postas diante de nós. Deus trabalha assim. Deus trabalha assim. Há requisitos a serem cumpridos. Por exemplo, para mim ser salvo, o que eu preciso fazer? Não, tranquilo, Deus gostou da sua cara, não importa como você viva, no final você vai ser salvo. É assim? João capítulo 3, versículo 16 disse, o que disse? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e deu o seu Filho unigênito, para quê? Olha a condicional, para que todo aquele que nele crê. Aonde está a condicional? Crer. Tenha a vida eterna. Então, a salvação tem a sua condicional. Eu preciso crer. Não tem esta questão de que se você foi eleito, não importa que você vai chegar. Não, você foi eleito. Isso é conversa fiada dessa fé reformada que aí está. Se você não entrar dentro do condicional, não há salvação para você e nem para mim. Outra questão, quando Paulo disse, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa. Olha a condicional de novo. Então, a bênção da salvação, ela é condicionada aos que crê. Eu preciso crer. Se eu não creio, eu não serei salvo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então aqui nesta questão também, para ser povo de Deus, havia as condicionais. Então todo o povo agia de uma forma. Todo o povo tinha os seus deuses. Todas as nações adoravam os seus deuses. Agora Deus está tirando um povo do Egito, conduzindo para uma terra que ele mesmo havia prometido aos seus antepassados, começando com Abraão, passou a Isaac, veio a Jacó e desceu para as 12 tribos. O mesmo Deus estava fazendo isso, mas ele está no caminho dizendo, olha, tem que fazer como eu quero. Se não fizer como eu quero, esquece. Se não for do jeito que eu estou estipulando, esquece. Irmãos, não é como eu quero, e nem como você quer. Não. É como Ele quer. Acabou. Ah, mas eu não gosto da forma como Ele quer. Problema seu, ficou sem a bênção. Ah, mas se for para ir para o céu tem que crer em Jesus, eu não quero. Não vai para o céu, vai para o inferno. Esta é a questão da humanidade. Eu não quero, eu não gosto. Não é por aí que eu quero. Hoje, irmãos, tem hora que você começa a ver vídeos, a ver comentários nessa bendita internet, que lhe causa assim uma repulsa. O que tem de gente descendo o porrete na igreja é um absurdo.
falando mal da igreja, falando disso, falando daquilo, falando daquilo. Quando eu falo de igreja, estou falando no contexto geral. Porém, a pessoa só vai conseguir ser salvo por intermédio da pregação do evangelho. E quem é que prega o evangelho? A quem foi comissionado pregar o evangelho? Então, meu irmão, e a maioria dessa gente que hoje estão falando contra a igreja, foram pessoas que aceitaram Jesus em uma igreja. E hoje, a igreja não serve mais. A igreja não serve mais. Irmão, Deus está falando com o povo de Israel e chamando eles para serem santos. Serão para Deus um reino sacerdotal e o povo santo. O chamado a ser santo é para o povo de Deus. Aqui no caso, no Antigo Testamento, povo de Israel. Novo Testamento, a igreja. Pedro repete na sua carta essas palavras de Moisés, dita a Deus a Moisés, e Moisés repetindo ao povo: nação santa, povo adquirido, sacerdote, para anunciais o quê? As virtudes daquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. As condicionais, elas estão aí. Você creu em Cristo, você foi inserido neste povo conhecido como igreja, que por extensão é o povo de Deus. Eu e você pertencemos ao povo de Deus. Fazemos parte do povo de Deus. Acabou, irmãos. Agora, as condições eu tenho que perseverar até o fim da minha vida. E eu tenho que aceitar as demandas que é imposta pela palavra a mim e a você e ao no conjunto aqui como igreja. Você e eu temos que viver como povo de Deus. Nós temos que viver como povo. E como é que eu vou saber como eu devo viver como povo de Deus? Ora, esta, olha o livro, olha o guia, olha o manual. Olha o manual. Se eu não leio a Bíblia, se eu não me debruço sobre a Bíblia, se eu não gosto de escola dominical, não gosto de culto de ensino, que eu julgo que já sei tudo, então fica difícil para você conhecer a verdade. E aí você vê pessoas fazendo qualquer barbaridade aí e dizendo ainda que faz parte da igreja, né? Faz parte da igreja. Mas esse chamado a ser santo, ele também tem muito a ver no livro de Levítico. O livro de Levítico é um manual para os levitas. Nada a ver com esse pessoal que canta aí, que diz que é levita. Levita é uma tribo de Israel. Não tem nada a ver. Eu tenho um ministério de levita. Então tinha que estar ou fazendo sacrifício lá no templo, ou esquartejando vaca, esquartejando ovelha, ou então cuidando da porta do templo, né? Ou cantando os salmos no templo, porque levita, ou então está levitando, né? Não existe isso, irmão. Eu estou no ministério do louvor. Não existe ministério do louvor, irmão. A igreja foi chamada para louvar a Deus. Paulo disse: quando vocês se reunirem, uns têm cânticos, outros têm revelações, e assim por diante. Você e eu precisamos entender que todos nós cantamos. Qual é o louvor que atinge o coração de Deus? É aquele louvor da comunidade de crente, quando eu e você, reunidos, cantamos a Deus. É o povo de Deus cantando a Deus. Mas o que é que nós fizemos? Nós fomos tão ao outro extremo, que nós só achamos que é louvor se vier um cantor que tem uma voz afinada, né?
que quando o menino toca a corneta, ele consegue acompanhar o tom, ele não se perde aqui. Aí sim, aqui ele canta. Assim, dessa forma, até o Roberto Carlos canta, irmão. Fafá de Belém, Carmen Miranda, toda essa gente canta. O cantar a Deus é outra coisa. O adorar a Deus é outra coisa. Nós não cantamos para preencher espaço, nós cantamos para adorar a Deus. E é este louvor que toca os céus. Eu espero que o cantor toque os céus com a sua voz, para que Deus desça e abençoe. Não, irmão. Eu e você, quando você está no banheiro ensaboado, né? E cantando lá ensaboado, e feliz da vida, sabonete no olho, desesperado para poder, acabou a água, mas você está dando glória. A voz não é boa, meia rouca, meia acabada, meia destruída, mas você canta. Deus não está preocupado com a sua afinação, porque se Deus quer algo bem afinado, já tem um coral no céu que canta afinado, sim ou não? Não, Deus quer ouvir você, Deus quer ouvir eu, assim como somos. Quem sabe a sua esposa não aguenta te ouvir quando você canta. Quem sabe o seu marido não aguenta ouvir quando você canta. Tem até um videozinho na internet que as duas irmãs estão ensaiando para cantar no culto e o cachorro dela fica assustado. Elas começam a cantar e o cachorro começa a esticar, abrir o olho, né? Fala, meu Deus do céu, será que elas vão ter oportunidade? Mas essa é a realidade da vida, né? Não é a qualidade do canto. Aí você diz, não, mas é para Deus, eu posso cantar de qualquer jeito. Não, meu irmão, mas você pode melhorar, né? Não é porque você começou todo atrapalhado que você vai atrapalhado por toda a vida. Não, né? Se você sabe que você não consegue cantar bonito no público, aproveita que está todo mundo cantando e canta. Aproveita que não está todo mundo cantando. Glória a Deus, peregrino sou. Vai junto, meu irmão. Ninguém vai descobrir que você está cantando feio lá, vai só junto. Só não tenta ultrapassar, né? Porque se ultrapassar, destrói tudo. Mas vai no meio, vai com a boiada, vai com a turma, vai junto, louvando e adorando a Deus. É assim que funciona. Agora, quando eu estou sozinho, pastor, se você acha que o seu cântico fecha o comércio, se esconde, mas canta. Vai lá para dentro do mato, né? Para dentro de uma caverna. E não, irmão, canta onde você der vontade. Canta no ônibus, canta no calçadão, canta quando entrar numa loja, canta, adore a Deus. Ninguém tem nada a ver com isso se a sua voz não é boa. O teu Deus te deu esta voz e é com ela que você adora a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Fui tão longe e preciso voltar aqui. Então, meus irmãos, o livro de Levítico é uma forma de orientação para os levitas, como eles deveriam proceder com as ofertas, holocausto, oferta pelo pecado, oferta da paz e aquela questão toda, e também como deveria ser organizado o turno destas ofertas, como deveria esquartejar o animal, como deveria fazer a limpeza do animal. E sempre em Levítico você vai escutar uma voz dizendo assim: e sede santos, porque o vosso Deus é santo. Sede santo, porque o vosso Deus é santo. Para cortar um animal precisa ser santo? Não posso chegar lá, o animal, vem cá. Não tem um pessoal que mata porco com machado? Né? Não, não é assim. Aquilo é um sacrifício que precisa ser aceito pelo Criador. O animal não podia ter alejumes, defeito. Um animal sem orelha, não serve. Um animal veio mancando. Mas é um manquitola, não serve. O animal tinha manchas, não serve. Conforme fosse a demanda do sacrifício, tinha que ser o animal. O animal tinha que ser perfeito, uma cor única. Assim deveria ser. Aquele que vinha trazer a oferta poderia ter todos os defeitos. Todos os defeitos. Ele traz a oferta, mas ele tem um problema. Ele traz a oferta, mas ele tem um pecado. Agora, quem iria sacrificar o animal e oferecer a Deus o sacrifício, não poderia ter
defeito. Levítico fala sobre a eleição de escolha para a pessoa exercer o sacerdócio levítico. Caolho, não podia. Dedo quebrado, não podia. Nariz quebrado, nariz achatado. É uma regra imensa para que a pessoa estivesse ali oferecer o sacrifício. Por que que Deus faz isso? Porque Ele é santo. Deus é um Deus organizado. Deus não é um Deus desleixado. Posso fazer de qualquer maneira, posso viver de qualquer maneira. Não, meu irmão. Se você pertence a Deus, você não pode fazer de qualquer maneira e nem pode viver de qualquer maneira. Se você é de Deus. Não, há um padrão para você e um padrão para mim. Aliás, é o mesmo padrão para você e para mim. Era o que Deus estava dizendo, todas as nações agem da sua forma. Os egípcios agem assim, os cananeus agem assim, os filisteus agem assim, mas vocês não. Vocês vão ser meu povo e vocês vão agir como eu quero. Entendeu a diferença? Para ser um povo santo de Deus, eu preciso agir conforme o Deus Santo exige. Não é como eu quero, não é como eu penso, não é como eu acho. Não, meu irmão. É como Deus me orientou através da palavra de Deus, através da liderança que estou inserido na igreja. É desta forma. Não há como viver para Deus em estado de santidade sem regras. Não. Como dizia Donald Trump, o único lugar que a política é de portas abertas é o inferno, aceita todo mundo. Mas a porta do céu tem regras, sim ou não? Nunca passou por reforma. 2000 anos faz que foi escrito: porfiar e entrar pela porta, porque espaçoso é o caminho e larga é a porta que conduz à perdição. E são poucos que encontram essa porta. Muitos. Mas as regras que tem para você e eu entrarmos no céu é pela porta estreita. É pelo caminho apertado. Tem dificuldade? Irmão, claro que tem. Paulo diz que é necessário que por muitas aflições entramos no reino de Deus. Irmãos, não é assim, não é de qualquer maneira. Mas o fulano lá diz que pode, vem como está, fica como está, não tem problema nenhum. Mentira! A minha preocupação, irmão, não é fazer uma clientela. Eu, como pastor, não fui chamado para fazer uma clientela. Não. A minha responsabilidade é mostrar a você a verdade para você chegar aos céus. Para você chegar aos céus, para você entrar nos céus, para você receber realmente o que os céus têm a favor da tua vida. Eu não vim para te enganar, eu não vim dizer para você continue no pecado que está tudo bem. Não, continue fazendo errado que está tudo bem. Não, meu querido irmão, eu tenho compromisso primeiro com a minha consciência e com o meu Deus. Não estou atrás de clientes. Não estou atrás de encher esse lugar com mentiras. Quero esse lugar cheio, mas não com mentiras. Você não vai ver esse pastor que, pela graça de Deus, este ano completa 40 anos de ministério, trazendo a você um ensinamento errado. Não, meu querido, o meu desejo é que eu entre nos céus pegado da mão com você. Eu e você entrando. Você já imaginou? Este é o grande prêmio que todo aquele que é chamado por Deus recebe se fizer a obra com fidelidade. Então esta é a questão. Por que essa necessidade? Porque hoje nós estamos vivendo um tempo
em que as pessoas, elas não querem compromisso com Deus. Elas não querem ser povo de Deus. Elas querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Elas são os espoliadores de Cristo. Se existe uma cena chocante, é a cena da crucificação. Enquanto Jesus está agonizando na cruz para salvar a humanidade, debaixo da cruz o que eles estavam fazendo? Lançando sorte para ver quem ia ficar com a sandália, quem ia ficar com a túnica, quem ia ficar com os despojos daquele que estava morrendo. Eles estavam tirando no dado. Joga o dado. Vamos jogar o dado aqui. Qual é o número que você quer? Eu quero 5. Vamos jogar aqui. Se saiu 5, fica para você a túnica. Se saiu 6, é para mim. Debaixo do pé da cruz. E hoje? Hoje nós temos um monte de gente fazendo a mesma coisa. Utilizando a cruz e debaixo do pé da cruz, enganando os incautos por dinheiro. Enganando os incautos para ver o que expoliam do próprio Cristo. Usando o nome de Cristo para os seus prazeres, para a sua vida fácil. Esta é a mensagem hoje da internet, das igrejas populistas, sem comprometimento algum com a verdade. Mas se você quer ir aos céus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não quero, imagine 40 anos como pastor, e eu morro amanhã, e chego na porta do céu. Por mais que eu tenha um monte de amigo lá, até o Pedrão que fica na porta é meu amigo. Eu chego lá, todo errado, todo acabado, o Pedro é o primeiro a trancar a porta, falando, esse camarada não entra aqui não. Bom, mas todo mundo sabe quem eu sou, sabemos mesmo que você é um vendilhão do templo. Sabemos quem é você, aqui você não entra. Imagine você que está há 30, há 20, há 10, caminhando, e quando chegar na hora, você ser reprovado. Eu vou dizer, mas o pastor disse que não tinha problema, mas ele já morreu e nem está aqui, está em outro lugar. Então, cuidado. Santidade é o que Deus exige do seu povo. A palavra santidade, ela pelo menos serpenteia em 4 dimensões. A primeira é separação. Separação. Para que você e eu possamos entender o que é uma separação, eu vou lançar a mão de algo tão simples. Quantos daqui já viram a sua mamãe escolher feijão? Lembra? Meu tempo de menino em casa, minha mãe pegava a vasilha com feijão, jogava em cima da mesa e o que ela fazia? Lembra? Os grãos bons era colocado de um lado e havia pedra, lembra? Havia o feijão com, na nossa linguagem, gorgulho, aquele bichinho do feijão, era tudo colocado de lado. Então, a ideia da separação é isso. E aí, o que fazia minha mãe? Depois que ela escolhia tudo, né, colocava os bons de um lado e os que não servia, e as pedras, e o torrão de barro e do outro lado, aí ela voltava a misturar tudo, jogava na panela, cozinhava e dava para a gente comer. Era assim? Não. Os bons era colocado na panela para cozinhar. E aquilo que não prestava, o que fazia? O que fazia? Jogava fora. Não servia. Então a ideia de separação é isso. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. Captura uma grande quantidade de peixe. É arrastada esta rede para a praia. E chegando na praia, o que faz os pescadores? Escolhem os peixes. Os bons, eles fazem o quê? Separa para levar para casa. Os que não é bons, devolve ao mar.
O que é que eu entendo por isso? Santificação significa separação. Quem é santo, chamado à santidade, tem que saber que precisa viver separado daquilo que contamina a tua e a minha vida. Separado do pecado. Pode ficar bem no mundo. Mas todo mundo está fazendo. Você não é do mundo. Jesus já ratificou dizendo, está no mundo, mas não é do mundo. Estamos aqui de passagem, meu irmão. Vai acontecer um dia que a trombeta vai soar. Glória a Deus! E nós vamos deixar este mundo. Nós vamos deixar este mundo. Nós vamos embora daqui. Estamos aqui por um tempo. Mas está todo mundo hoje, pastor. O senhor está falando aí, mas está todo mundo bebendo vinho. Está todo mundo tomando uma cervejinha? Está todo mundo tomando uma cachaçinha? Velho barreiro, até a garrafa é coisa fina. Está todo mundo bebendo. Então, o mundo todo pode beber o quanto queira. Eu não sou do mundo, eu sou de Deus. E quem é de Deus, vive conforme Deus disse, sede santo, porque eu sou santo. Fomos separados por Ele. Temos que viver diferente. Não estou falando a você, agora eu tenho que viver diferente, vou arranjar um oco e vou me colocar dentro. Uma caverna, vou lá, um ermitão que vou me dizer. Não, não é isso. É viver diferente no mundo. Porque aonde é que a luz precisa brilhar? Aonde é que o sal precisa temperar? É aqui, entre os demais, na escola, no trabalho, aonde for. Fulano está bebendo, eu vou beber também? Não, eu sou de Deus, eu não bebo. Fulano está fumando um baseado, eu também vou fumar? Não, eu sou de Deus, eu não fumo. Fulano está mentindo, eu vou mentir? Não, por quê? Porque eu sou de Deus e quem é o pai da mentira é Satanás e o meu pai é pai da luz. Aleluia, separados. Depois então de separado, a segunda palavra de origem para santificado ou santificação é consagração. Bom, o que é o ser separado, colocado a um lado, tirado daqui e colocado. Não se esqueça dos feijões. Tirado daqui e colocado aqui. Depois que é colocado aqui, agora é consagrado. É uma outra ideia. Consagrado. Você foi salvo, separado por Deus, e agora então Deus te consagrou. O que é ser consagrado? É tornar-se consagrado. Então me sereis povo santo. Algo extraordinário acontece com você e comigo na hora da consagração. Esta consagração é que passaremos a portar dentro de nós algo divino. Algo divino. Uma marca divina. Consagrado é o mesmo que aquele camarada que comprou boi e o boi não tem marca alguma e ele vem com o ferro de marcar o boi. Lembra? E aí ele marca. Todos sabem que aquele boi tem? Todos sabem que aquele boi tem dono. E as iniciais do nome do dono está nele. A consagração é assim. Quando Deus te separou, agora Ele te consagrou. Há uma marca em você. Você não vê. As pessoas que estão ao derredor nota que você é diferente. Mas o reino espiritual sabe. Sabe quem é você. E quando eu falo de reino espiritual, eu estou falando nas duas vertentes: o reino de Deus e o reino das trevas. Satanás sabe a quem você pertence. Os demônios sabem a quem você pertence. Lembra do que ele disse? Eu sei quem é Paulo, também sei quem é Jesus. Ele sabe, os demônios sabem. Eu não esqueço. Por que eu vou entrar por aí, meu Deus? Eu vou apanhar. Mas eu vou falar.
de uma moça que foi levar o meu nome num centro de macumba. Queria fazer um trabalho para mim e ficar apaixonado por ela. Eu tenho esse problema, irmão. Sou muito bonito e tenho essa dificuldade. De vez em quando acontece isso comigo. Mas Francisco, depois nós conversamos em casa. E lá na hora, ela contando lá para um amigo, o preto velho desceu lá e disse: não, eu não posso fazer nada contra ele, ele tem dono. Graças a Deus, né, irmão? Ele tem dono. Todo mundo no inferno, não é no inferno, no reino das trevas, sabe a quem você pertence. Não tem um demônio desavisado lá que não saiba a quem você pertence. Os magrelinhos, os fraquinhos, os gordinhos, os pançudinhos, toda essa turma sabe a quem você pertence. E o João disse, nosso irmão João disse: e o maligno não vos toca. Está proibido. Não toca não, que ele tem dono. Cuidado com ele, que ele tem dono. E os céus? Os céus de Deus também. Todo mundo nos céus te conhece. Sabe quem é você. Lembra quando Gabriel chega para Daniel? Daniel, muito amado. Conhece você pelo teu nome, todas as suas características. Eu sei que você está cansando o anjinho que te acompanha, mas ele conhece você, sabe quem é você. E tem mais uma coisa, meu irmão. Você já é cidadão dos céus na terra. Você já é consagrado. Há consagração de Deus sobre você. Ele me pertence, ele é meu. Sobre tua vida está o nome de Deus. Sobre tua vida está a marca de Deus. Está a marca de Deus a quem você pertence, consagrado. Depois, a ideia de santificação, chamado para ser santo, vem a comunhão. A palavra comunhão é koinonia, ter todas as coisas em comum. Irmãos, os únicos que têm autorização de chamar Deus de Pai, em todo o valor e poder da palavra que se refere Pai, é você. Paulo disse: a quem chamamos Abba Pai. Romanos capítulo 8, Abba Pai. Meu paizinho, meu pai. Uma das questões que os fariseus tinham com Jesus é Jesus chamar Deus de Pai. Eles achavam que isso era um atrevimento do maior calibre. Como pode um mortal pecador chamar o Deus do invisível, o Deus do impossível, de Pai? E aí Jesus ainda disse: olha, e vocês, quando orar, orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Imaginou? Você está em comunhão com o próprio Pai. Deus é o teu Pai. Eu não estou falando sobre a herança que você vai receber, mas eu estou falando da sua filiação. Você é filho de Deus. João, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 3, ele diz: vede com que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos aborrece. Somos chamados filhos. E Paulo, no capítulo 8 de Romanos, ele disse: e o Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, emenda Paulo, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Filiação. Filiação. E como assim filiação? Somos filhos de Deus. É uma coisa tão real que para ser filho de Deus precisa nascer de novo.
Mas todo aquele que nele crê, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Não nasceu segundo a vontade do varão, não nasceu segundo a vontade da carne, mas nasceu segundo a vontade do Espírito. É necessário nascer de novo para se tornar filho de Deus. A sua primeira certidão foi o dia que o seu pai levou você no cartório para fazer o seu registro. Ali foi a sua primeira certidão. Sua certidão patriótica, sua certidão física, sua certidão que comprova que o seu pai é seu pai, sua mãe é sua mãe, o dia que você nasceu, o mês que você nasceu, o ano que você nasceu, e assim por diante, está registrado no livro. Agora, a sua certidão que você é filho de Deus aconteceu no dia que você recebeu a Cristo como Salvador, e que o Espírito Santo fez a obra do novo nascimento na sua vida. Ali você nasceu de novo, e a sua certidão não foi registrada na terra. A Bíblia disse que o nosso nome está registrado no livro da vida do Cordeiro. Ali está registrado. Ali está registrado. Então agora nós temos comunhão com o Pai. Comunhão com o Pai, falar com o Pai, andar com o Pai, viver com o Pai, sentir o Pai, agradar o Pai, sentir o sorriso do Pai. O Pai, Ele nos ama. Ele nos ama. Aí você diz, mas pastor, eu sou tão errado, cometi tanta besteira, tanta... Ô meu querido, quero te dizer uma coisa. Não mudou um ponto o amor de Deus para com você. Ou você pensa que o amor de Deus é variável? Não. Hoje eu estou amando o Edivaldo porque ele veio com uma gravata bonita. Mas amanhã ele veio com uma gravata vermelha, já não estou amando ele tanto. Não, irmão. O amor de Deus não é variável. Ele nem aumenta e ele nem diminui. Ó, é igual. E se eu errar? Continua te amando. E se eu xingar? Continua te amando. Se eu meter o pé na jaca, você vai doer o seu pé, mas ele vai continuar te amando. Não vai mudar. Não vai mudar. E por que ele nos ama? Porque ele é amor. Amor. Não tem como proibir o amor de amar. Não tem. É proibido que Deus te ame. Não, não existe isso. Deus te ama, ainda que seja proibido. Ele quebra todas as amarras e continua te amando. E aí você pode conversar com Ele com toda a segurança, com toda a liberdade, com toda a ousadia. Quando você vai conversar com Deus, por favor, não esconda nada. Em comunhão não se esconde nada. Ai, eu tenho medo se de repente eu confessar aqui para Deus que eu andei fazendo algumas coisas erradas. Pô, meu querido, Ele já sabe. Ah, então se Ele já sabe, não precisa confessar. Não, meu querido, o crescimento está em confessar. Quando você fala, você cresce. Quando você fala, você cresce. Não cresce o amor de Deus para com você. Não, cresce o sentimento de que você está sendo amado. É isso. E o diabo não quer que você saiba disso. E ele diz para você, esconde. Ó, coloca na mão aqui, ó, coloca de trás da mão, né? Coloca de trás da mão e vai andando e chega e você fala, ó Deus, ó, tudo bem aí, eu estou indo já, tá? Não, meu filho, abre a mão, coloca para fora o que está escondido, o que está oculto e diga, Deus, eu estou tentando esconder. Não seja bobo como Adão, que pensou que com aquela sainha de folhas poderia enganar Deus. Deus, Ele sabia tudo, Deus conhece tudo, Ele quer ter comunhão com você, sabe dos teus erros, dos teus acertos, não deixa de te amar e você não deixa de ser filho dEle. Por quê? Porque um dia você recebeu a Cristo como Salvador e mudou a sua história. Santificação fala da purificação. Purificação. Como purificar? Sim, purificar. Como assim? A nossa vida, irmãos, nós vamos vivendo. Você, por exemplo, coloca um carro numa garagem. Compra um carro 0 quilômetro e coloca ele numa garagem. Coloca ele numa garagem. Tranca a garagem. Deixa ele lá. Lavadinho, bonitinho, trancado na garagem. Daqui 10 anos você volta lá, como é que está esse carro?
Como está esse carro? Se abre a garagem, como é que ele está? Ah, mas estava tudo fechado. A garagem vai estar toda cheia de pó. E o carro também. Mas se você pega o mesmo carro, e no espaço de 10 anos, todo final de semana você passa lá e lava o carro. Em 10 anos, como é que vai estar esse carro? Limpo. Entende a purificação? Você vai vivendo nesta vida. E você comete um erro aqui, comete um erro ali. Se você for esperto, não dorme uma noite sem primeiro pedir perdão a Deus. Porque o perigo está em acumular pecados. E vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. O diabo diz, não tem problema. Você mentiu hoje? Ah, mas foi uma mentirinha pequena. Você disse para o seu patrão que você chegou atrasado, por causa que choveu lá no bairro seu, mas não choveu, todo mundo sabe que não choveu. Foi só uma mentirinha. Não tem problema. Amanhã você pega uma nota. Ah, você roubou uma notinha? Uma notinha pequena dessa, era só R$5. Irmãos, quem tem coragem de roubar 5, tem coragem de roubar 10 mil, 100 mil, e assim por diante. Então vai acumulando, 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 que nem o carro que ficou preso na garagem. Aí você tem a infelicidade de morrer com esse acumulado. Com esse acumulado. Agora, se você e eu somos espertos, o que vamos fazer? Cometi um erro? Peço perdão. Peço perdão. Ah, mas eu vou lá falar para Deus, só eu falei uma mentira só. Pois bem, para você pode não significar nada, mas para Deus, Deus é santo. Ele não aceita essas manchas nos seus filhos. Você gostaria que o seu filho saísse pela rua com a roupa rasgada, descalço, sem banhar-se por uma semana, narizão escorrendo? Eu tenho certeza que se você chegasse no público assim, e aquele sujeito olhasse e disse, é seu filho esse daí? Dizer, não, não é meu não. Por quê? Todo sujo assim como está. Esse filho causa vergonha para você. Agora, quem tem filhos, sempre lava, né? Sempre dá banhozinho, deixa limpinho, bonitinho. Aí, não, é meu filho, meu filho, meu filho. Esse é meu filho. Agora, interessante que Deus, ainda que você esteja todo sujo, Deus não tem vergonha de você. Lembra do filho pródigo? Como é que ele chegou? Sujo, maltrapijo, cheirando a porco. Você já andou atrás de um caminhão de porco? Você já entrou num chiqueiro? Hoje os chiqueiros, né, não são chiqueiros, né, é apartamento suíno, 5 estrelas. Talvez o apartamento do porco é melhor do que o meu quarto, né? Mas eu estou falando daquele porco caipira, sabe aquele porco? Criado lá, aquele cheiro. Assim veio o filho pródigo. E o que fez o pai? Correu e abraçou. O pai sentiu o cheiro? Não, por quê? Porque o pai sabia que aquele filho, dentro de pouco tempo, não tinha mais aquele cheiro. Deram um banho nele, cortaram o cabelo, trocaram as vestes, e agora ele está realmente ornado. O pai ama você sujo, o pai continua amando você limpo. O que ele quer com você? Comunhão. Comunhão. E na comunhão é onde você e eu alcançamos a purificação. Na comunhão. E não se esqueça que na oração do Pai Nosso, se você ler com cuidado, aquela parte diz assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A preocupação de Jesus é deixar bem claro para você e para mim, que o pão vem primeiro. Aí quando segue, perdoa as nossas, porque você chegou de barriga vazia. Primeiro ele vai te alimentar. Primeiro ele vai cuidar de você.
primeiro a presença dele não será furtada de você. Você pode estar um trapo jogado lá, mas primeiro ele vai com a sua presença ministrar a você. E depois você, de barriga cheia, você vai lembrar dos seus pecados e você vai dizer: perdoa-nos, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Você está puro, purificado. Lembra que o filho mais velho, quando vem chegando, o que ele faz? Ele disse para o pai: pai, esse seu filho aí gastou tudo. Gastou tudo. O senhor recebeu ele de braços abertos, com fanfarra, e ainda vai matar o bezerro? Eu não entendo, né? Toda festa morre alguém. Notou? Para uns festejar tem que morrer alguém. O frango que celebraram o seu aniversário não tinha culpa que você fez um novo aniversário. O porco tinha culpa? Que culpa tem o peru com o Natal? Que culpa é? Mas para fazer festa sempre morre. Você só faz festa porque alguém morreu por você. A festa do teu coração, a festa que está no céu. O próprio Jesus não disse? Há júbilo diante de Deus por um pecador que se arrepende. E o pecador só se arrependeu por quê? Porque ele creu em alguém que morreu por ele. Então, para que a tua festa fosse perfeita nos céus, a tua comunhão, a tua purificação fosse perfeita diante de Deus, é porque morreu alguém por você. E este alguém é Cristo. Este alguém é Cristo. Oh, morte bendita.